Beleza, galera? Hoje é dia 30 de março de 2018 e para quem assistiu recentemente o debate que ocorreu entre o historiador Marco Antônio Villa e o Jair Bolsonaro na Jovem Pan, percebeu que o Marco Antônio Villa é um tremendo do enganador. Ele fala as coisas dependendo do que convém ou não. Se você não assistiu, vou deixar na descrição o link, assista lá, e você vai perceber que a todo momento o Marco Antônio Villa ele quer transparecer que a época do regime militar no Brasil, de 64 a 85, foi uma ditadura militar em que havia repressão, em que os artistas eram perseguidos, em que morria muita gente, todo mundo era caçado e que ninguém tinha direito à liberdade, e etc e tal. Pura mentira. Mentira desmentida por quem? Por ele mesmo, no livro dele, Ditadura à Brasileira. Nesse livro, ele se desmente daquela entrevista lá. Então, eu quero só falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui na capa do livro, na parte de dentro. Né? Aqui. E aqui, uma coisa bem interessante, aí você compara com o que ele falou lá no debate lá com o Bolsonaro. Com seu estilo coloquial, direto e despojado, e após polemizar em torno do comportamento do Poder Judiciário e do escândalo político no livro Mensalão, Marco Antônio Villa agora desmistifica a ditadura brasileira, tanto em sua duração como em seus efeitos. Narra aqui a história desse período de maneira simples e objetiva, com o intuito de ser claro e transparente. Já afirmou que é rotineira a associação do regime militar brasileiro com as ditaduras do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Nada mais falso. Enquanto a ditadura argentina fechou cursos universitários, privatizou e desindustrializou a economia, no Brasil ocorreu justamente o contrário. Os governos militares industrializaram o país, modernizaram a infraestrutura, romperam os pontos de estrangulamento e criaram as condições para o salto recente do Brasil. Sem se omitir quanto aos excessos que levaram à perseguição, tortura e morte no período entre o final de 68 e 79, para o autor, porém, o regime militar brasileiro não foi uma ditadura de 21 anos. Não é possível chamar de ditadura o período de 64 a 68, até o AI-5, com toda a movimentação político-cultural, muito menos os anos de 79 a 85, com a aprovação da Lei de Anistia e as eleições para os governos estaduais em 1982. Lembrando que em 1974, durante a vigência do AI-5, também teve eleições. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou 16. Perdeu em 6. Na verdade, perdeu em 5. E no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a Arena e MDB. Mordaz, Villa diz que o panorama intelectual brasileiro é desalentador. Com a redemocratização, os intelectuais foram se afastando. Contam-se nos dedos aqueles que têm uma presença ativa. A seu ver, muitos dos que hoje se dizem justiceiros do regime militar, naquela época, estranhamente, omitiram-se quando colegas foram aposentados compulsoriamente pelo AI-5, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, ou presos e condenados como Caio Prado Júnior. Então tá aqui, ele sendo desmentido por ele mesmo. E no final ele fala que, e eu concordo com ele, que realmente o panorama intelectual brasileiro é desalentador. Ainda mais quando temos pessoas que se dizem fiéis com a verdade, se desmentir na cara dura conforme convém para eles mesmos. Forte abraço e até a próxima.